São hoje meus convidados, António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho. A ambos, muito obrigado pela vossa presença. O que é que lhe parece esta ideia de criar um banco mau onde colocar os ativos tóxicos da banca portuguesa? Boa tarde. Eu acho que o nome é um nome que vem do anglo-saxónico bad bank. É um nome infeliz, porque ninguém gosta de coisas más, ninguém gosta de coisas pobres. Mas é um termo, enfim, é um termo que é utilizado. Quanto agora à questão em concreto, eu penso que é o melhor instrumento para poder tornar os bancos competitivos. O que é que acontece? O contexto para o sistema financeiro é muito complicado. Começa por ter taxas de juros negativo, ainda há 8 dias vimos, portanto, não há nenhum manual de economia que identifique o que é o custo de capital negativo. O que é que isso quer dizer? Que eu peço dinheiro emprestado e ainda pago por pedir dinheiro emprestado. E não só não é interessante, porque é o mesmo de estar, usando um exemplo, estar a dar álcool a uma pessoa, ela fica tão viciada em álcool, que é o dinheiro, que já não distingue um bom Douro de um rafeiro vinho produzido a algures. E isto é algo que está a acontecer. É algo que há excesso de liquidez no mercado, há excesso de dinheiro, que não é capital, há excesso de dinheiro, que está a tornar complicadas as novas gerações, que é como é que eles irão pagar, e assim, porque assim tem sempre um dono, há sempre alguém no seu, digamos, seu passivo. Por outro lado, a outra consequência que está a acontecer, para evitar o que se passou em 2008, no que diz respeito à socialização dos prejuízos do sistema financeiro, que é, no fundo, quando dava lucro os banqueiros ganhavam e quando dava prejuízo o povo suportava esses custos. O que acontece é que os reportes de capital, por motivo de segurança, têm sido cada vez maior. Ou seja, ao mesmo tempo está-se a retirar rentabilidade ao sistema financeiro e está-se a pedir mais capital para segurança ao mesmo sistema financeiro. Ora, ao pedir-se mais capital, qualquer um de nós só irá investir se houver expectativas de retorno do nosso investimento, ou seja, de ganharmos dinheiro com esse investimento. Mas, ora, se isso não está expectável no sistema financeiro, o que está a acontecer é, a nível do acionista, cada vez há menos interessados em investir, naturalmente, haverá menos capacidade de honrar o capital do qual o sistema regulador o pede. Portanto, é neste paradoxo, digamos, de estratégia para promover o sistema financeiro que nós estamos a viver. Do seu ponto de vista, existe um excesso de regulação por parte do BCE? Não direi que há um excesso de regulação. O excesso de regulação nunca são. O que direi é que muitas das regras do sistema regulatório e dos próprios interventos do sistema regulatório está a ser feito por políticos mal preparados, onde está a levar, à custa do populismo imediato, consequências para um sistema financeiro no futuro. E isto irá naturalmente acontecer. António, naquilo que nós assistimos nos Estados Unidos foi completamente diferente em termos de lidar com a crise financeira, enquanto que a Reserva Federal, logo ali em 2008, 2009, obrigou a que os bancos aceitassem injeções de dinheiro e uma ajuda natural da Fed, nós aqui, o BCE, não tomou essa atitude tão proativa. E, se calhar, isso poderá ver-se agora nos resultados dos bancos, em que isto não é só um problema nacional, mas também um problema que estamos a assistir noutras economias, nomeadamente em Itália. E em Espanha, por exemplo, também. E não só. O problema do sistema financeiro arrasta-se há quase uma década por toda a Europa, por todo o mundo, se quisermos. Começou nos Estados Unidos, de facto, na crise de 2007, 2008, com o Lehman Brothers e tudo o que se seguiu nessa situação. E, portanto, tudo aquilo que se deva discutir e refletir à volta do sistema financeiro deve ser feito com cautela. Se nos reportarmos a esta discussão que agora entrou na ordem do dia em Portugal sobre a criação de um banco dito mau, eu acho que nós não estamos a fazer esta discussão da forma mais adequada. Porque, repare-se, esta discussão foi lançada por uma entrevista do Primeiro-Ministro dizendo que queria fazer. Mas até hoje ainda não ouvimos sequer quais eram os contornos, quais os objetivos e a forma de como o alcançar. Sendo que a especulação é muita, mas mais do que a especulação ser muita, falamos do modelo espanhol que existe, do modelo italiano que ainda nem sequer existe, há contornos mais aprofundados, mas ainda não está a configurar, sendo que o problema de base é o mesmo. Agora, a questão de fundo, e eu aqui faço a declaração de interesse de não ser do sistema financeiro, e portanto falo enquanto cidadão preocupado, falo enquanto cidadão pouco mais informado, mas a questão que aparenta para fora, para aqueles que não sabem, é que nós estamos a libertar os bancos de maus comportamentos dos bancos, que foi crédito concedido a projetos
que não tinham não tinham consequência, ou crédito à habitação foi concedido em excesso em situações que não havia garantias suficientes e que entramos numa situação de crédito mal parado incomportável. E agora vamos libertar todos os bancos desta situação, ou os bancos que aderirem a esta solução, repondo numa sociedade, numa solução, seja ela qual for, esse crédito mal parado, em que vamos pedir. E é aqui que começa, não sei se é esse o paradoxo que o Rui se refere, mas é aí que começa verdadeiramente a questão de dúvida. Nós vamos criar um instrumento em que dizemos que não vai haver dinheiros públicos, mas vai haver uma garantia pública, ou seja, responsabilidade do Estado. E não vou entrar na discussão se isto contribui para o déficit ou para a dívida pública. Mas, portanto, o Estado vai dar uma garantia. E estamos a contar que haja entrada de parceiros privados para esta solução, quando neste momento nós próprios assumimos que não existem investidores em Portugal. Ou seja, estamos a criar uma solução financeira em que não sabemos quais são os contornos, nem sabemos quem é que vão ser os interlocutores desta instituição, exceto um, que é o Estado. E corremos o sério risco de duas coisas. Primeiro, do Estado assumir responsabilidades que mais tarde se vão repercutir nos contribuintes. Por outro, e é a situação que me deixa mais preocupado, porque sabemos como é que os sistemas funcionam. É que resolvemos um eventual problema que existe agora, mas daqui a pouco tempo vamos voltar a ter exatamente o mesmo problema. Porquê? Porque os bancos, resolvida a situação que têm agora de crédito mal parado, vão começar a fazer aquilo que é o seu core business, que é voltar a conceder crédito. O que quer dizer que vão voltar a, eventualmente, fomentar a existência de novos empreendimentos e novos projetos que vão bater na parede ou vão fomentar outra vez, como já começa a aparecer, o crédito à habitação. O que nada me garante que daqui a 5 ou 10 anos voltemos a ter uma situação exatamente igual. E, portanto, esta solução merece muitas reservas e muitas dúvidas, por mais que os interlocutores do sistema financeiro, que obviamente querem resolver esta situação, porque são eles que têm que lidar com este problema. Mas depois tudo isto ainda se conduz a uma ótima situação, que é essa que eu espero que os próprios agentes do sistema financeiro me esclareçam. É porque o que consta, o Rui o dizia há pouco, é que há excesso de liquidez, ou seja, há excesso de dinheiro nos bancos. Então, se há excesso de dinheiro nos bancos, haveria desde já aqui oportunidade para investidores aparecerem e fomentarem novos projetos. E não aparecem. Então, e não aparecem agora com os bancos como estão, e vão aparecer depois para investir nesta nova solução de Banco Mau, ou vão ficar à espera para voltar a criar as mesmas soluções que levaram às soluções dos bancos que ruíram. Porque de facto é uma questão fundamentalmente técnica. Primeiro, libertar os bancos. Isto não liberta os bancos. Os bancos, o que têm, o negócio do banco é um negócio de ter ativos. O que é o ativo? É precisamente aquele empréstimo que ela faz a terceiros. Na contabilidade normal é precisamente o contrário. E a sua responsabilidade, digamos, ou passiva, é o empréstimo dos seus aforradores. O que os bancos têm que fazer é começar a dar resultados positivos para poder distribuir dividendos e, com esses dividendos, ir buscar novos investidores, porque, de facto, é um negócio interessante. Ninguém gosta de marido gasto, ninguém gosta de mulher ultrapassada, digamos. Isto é uma verdade. Então, os bancos têm que tornar-se a rentabilidade do negócio. Então, para isso, eles pegam em ativos e dizem, olha, este ativo, eu não estou disposto, eu existo para emprestar dinheiro, não existo para gerir negócios. Não existe para negócios que, por cima, não conhece as suas especificidades. E pega nesses ativos e vende a desconto. Ou seja, o banco, de imediato, assume perdas significativas naquilo, vendas a desconto que vão na hora de 50% a 70%. Deixa-me só concluir, desculpa lá. Não. Esses ativos são empreendimentos que já não eram lucrativos para os investidores que os originaram. E vão ser para os outros? Não. Um exemplo concreto, por exemplo, foi a venda da Lisnave por €1. A Lisnave foi vendida por €1. Este ano a Lisnave subiu dividendos cerca de... Isso não é sério, porque a Lisnave foi vendida a €1, não foi um banco, nem foi uma sociedade de gestão de créditos. Foi vendido por quem sabia do que estava a fazer, não é? António, ouve-se, faz favor. Estou a ouvir. Foi vendido por €1. Ao ser vendido por €1, alguém comprou por €1. O que é feito? E eu venho do grupo chamado de Investimento para as Pessoas Empresariais, que era o IPE, que se chama chamado Fábrica ao Hospital de Empresas. Isto é colocado num fundo que tem especialistas nas áreas essenciais do fundo. Qual é que são as áreas essenciais? É a construção civil, uma. Outra é imobiliário ou terceiros, que são áreas de negócio em concreto. Esses ativos são empreendimentos que já não eram lucrativos para os investidores que os originaram. E vão ser para os outros? Não. Um exemplo concreto, por exemplo, foi a venda da Lisnave por €1. A Lisnave foi vendida por €1.
Este ano a Lisnave distribuiu dividendos cerca de... Mas isso não é sério, porque a Lisnave foi vendida ao euro, não foi um banco, nem foi uma sociedade de gestão de créditos. Foi vendido por quem sabia do que estava a fazer, não é? António, ouve-se, faz favor. Estou a ouvir. Foi vendido por €1. Ao ser vendido por €1, alguém comprou por €1. O que é feito? E eu venho do grupo chamado de Investimento para as Pessoas Empresariais, que era o IPE, que se chama chamado Fábrica ou Hospital de Empresas. Isto é colocado num fundo que tem especialistas nas áreas essenciais do fundo. Qual é que são as áreas essenciais? É a construção civil, uma. Outra é imobiliário ou terceiros, que são áreas de negócio em concreto. E estas empresas, depois, esta empresa, no caso, em Espanha chama-se Sareb, vai gerir esses investimentos. E vai gerir de uma forma concreta. Porque, por exemplo, no banco, se o banco fosse gerir a Lisnave, à segunda-feira era o gestor, à terça-feira era o financiador do investimento. Isto não é sério. Isto não é correto. O investimento em abstrato da Lisnave é um investimento que tinha parte contra parte dos bancos. Os bancos, na altura, assumiram as suas perdas, mas há dezenas de investimentos. O que é que alimentou o IPE durante anos? Deixa-me só... Não foi o Orçamento de Estado? Deixa-me concluir, se faz favor. Os bancos assumem de imediato percas. Se estão a assumir percas, quer dizer que os atuais acionistas vão ter perdas nos seus balanços. Ao assumir perdas, fica com os ativos menores. Ou seja, isto implica de imediato um aumento de capital dos bancos. Mas é um aumento de capital na expectativa de que o banco, nos anos seguintes, vá já ter lucro, logo vai ter remunerado. Quer dizer, os antigos investidores perdem. Os potenciais novos investidores terão maior capacidade de ter lucro do que atualmente. Portanto, e aqui é a segunda diferença, que é a diferença entre capital e dinheiro. Os bancos não têm dificuldade em liquidez. Têm excesso de liquidez, só que o dinheiro não é deles. O dinheiro é de quem coloca lá depósitos ou é de quem lhes empresta dinheiro. O que está a faltar aqui é capital. O que é capital? É dinheiro deles. E esse dinheiro só vai entrar no banco no dia que o banco tiver expectativas de lucro. Por isso é que eu tenho que racionalizar. Isto quer dizer, de uma forma muito simples, na nossa vida, se nós temos nossa casa, nossa família, nossa empresa, se nós temos ativos que não prestam, que não estão lá, que só vão prejudicar. Quanto mais depressa esses ativos forem postos fora da nossa casa, mais depressa a casa se torna habitável e torna um ambiente positivo. Esta questão, finalmente, a questão não é nova, nem vem de Espanha, nem vem de potencialmente de Itália. A questão foi feita no Brasil, década de 80, foi feita na Suécia, década de 90. E a Suécia e o Brasil não são conhecidos por terem novamente problemas no sistema financeiro. O Brasil não é? O Brasil não é? O Brasil, o sistema financeiro, não há economia que sobreviva com um problema político. Não há economia que sobreviva. O que está a acontecer no Brasil é um problema de asfixia da sua estrutura produtiva. Os presidentes dos principais empresas de construção civil estão tendencialmente presos. Ao estarem presos, não podem concorrer aos programas públicos. Ao não poderem concorrer aos programas públicos, está a asfixiar o problema. Não é um problema. Isso o Brasil, o sistema financeiro... Isso é demagogia. O sistema financeiro brasileiro não é conhecido no mundo inteiro por ser algo de que eles próprios se orgulhem, quanto mais o sistema financeiro. E reconduzir isso à questão de todos aqueles que entraram em esquemas de corrupção é minimizar o problema e não considerar a totalidade da análise da situação. É a mesma coisa do que estávamos a falar do conjunto de empresas e falarmos do sucesso de uma, que era isso que estavas a fazer. E não é isso que está aqui em causa. E pior ainda do que isso, é que toda esta solução está a ser desenhada no ar, sem qualquer tipo de conclusão, sem qualquer tipo de situação que nós possamos partilhá-la e discutir se vamos no caminho certo. Há várias soluções na Europa. Os próprios italianos não sabem o que fazer. Falar aqui de expectativas e de paradoxo é de quem não tem a certeza do que é que está a fazer. E nós, no sistema financeiro e nas decisões, nós não podemos andar a fazer experimentalismo, que é isso que estamos a fazer. António, eu só respondo com uma frase. É possível ou não é possível fazer um bom programa? Então, se é possível, façamos um bom programa. Não vamos estar, por antecipação, a matar o nado morto. Porque isto é uma realidade. Em 2010, havia 6 mil milhões de crédito mal parado no sistema português. Hoje há 19 mil milhões. São 18 mil milhões. Porque os bancos foram obrigados a ajustar todas as suas irregularidades depois da intervenção da Troika. Mas isso coloca-se a questão, precisamente, se isto a ideia não peca por tardia. Porque assim, é um facto que ela já existia. A ideia peca por tardia. A ideia foi apresentada em 2011 pela Associação Portuguesa de Bancos ao Governo à data. É verdade. Em 2011. Em 2012 aconteceu o processo espanhol. Foi um processo muito complicado porque
implicou... E que implica perdas para os Foi, na altura, apresentado, como está ditando, não é sem querer, que o número da Troika vem 12 mil milhões. Nós tivéssemos trabalhado, uns que falam hoje 20 a 40 mil milhões, em que 25% apenas é com a ajuda do Estado, do Fundo de Resolução, que é a garantia de Estado. O restante são privados. A questão dos privados põe sempre quando há um potencial ganho. A questão dos privados põe quando há um potencial ganho. Ora, a questão que estava aqui em jogo, 25% de 40 mil milhões, era em 10 mil milhões. As perguntas que eu faço é qual é que é o volume de custo para o erário público, que já foi a custos, só com a soma do Banco Banif e com a soma do Banco Espírito Santo. Já são os 10 mil milhões. Portanto, aqui eu penso, que, como disse muito bem o António no seu início, isto é um programa demasiadamente técnico. É uma questão que tem que ser feita no recato. Não está em causa aqui a solidez do sistema, no que diz respeito a ter os depósitos... Significa isso, Rui, que o Primeiro-Ministro não devia ter sequer mencionado a questão, só devia ter apresentado quando já estivesse desenhada com o Banco de Portugal? Eu estou de acordo com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República quando anunciaram que têm que olhar para o processo. O que aconteceu foi demagogia, nomeadamente com o antigo Ministro das Finanças, ao dizer que o erário público não queria pagar. Vai sempre pagar, porque no limite não há nenhuma economia no mundo, na sociedade moderna, que consiga viver sem capitalismo. Não há nenhuma economia sem sistema financeiro. O sistema financeiro vem da confiança. E o que está a acontecer é quanto mais tarde se tratar o problema, ele fica incurável. Mas se tiver, de repente, bancos internacionais a comprar o sistema financeiro português, o programa... Mas qual é que é? O meu problema não é... Esta é uma questão muito bem posta. O meu problema não é qual é que é a cor do capital. O meu problema é o capital. Batatas há boas, há mais, dinheiro é todo bom. A questão é da sua origem do capital. Se ele é de compliance, se ele é sério, não é sério, essa é outra questão. Mas muito mais profundo é porque é que esses bancos todos não querem comprar o nosso sistema financeiro. Os portugueses não prestam, não temos bons técnicos, não temos bons gestores de banco internacionais? Ou porque nós não queremos resolver o nosso problema? Ou chama-se dimensão de mercado que não é suficientemente retributivo daquilo que significava entrarem dentro do nosso mercado. Há uma diferença entre escala e eficiência. Se fosse por nós isso... vivemos em função do qual é que é a rentabilidade do meu investimento. Eu posso ter investimento de 1.000 milhões e não valer nada. Eu posso ter investimento pequeno e rentabilidade. Sabe-se percentagem, no fundo, a taxa de retorno do meu investimento. Eu não entro em discussões demagógicas relativamente a esta matéria, nem populistas, nem de qualquer tipo de espectro. Olho para esta situação como uma situação que qualquer cidadão informado quereria olhar. E, até agora, não há soluções apresentadas de forma que alguém se sinta descansado, a não ser que isto venha a significar novamente um enorme contributo por parte de dispêndios públicos relativamente a esta matéria. Porque é essa a questão dos últimos 5 anos também. É que não só, na maior parte dos bancos, os bancos não consideravam com realismo as perdas que tinham. A maior parte das situações, as imparidades foram obrigadas a ser registadas ao longo destes últimos 5 anos, mas a maior parte dos bancos não considerava que empréstimos tutelados com garantias, nomeadamente garantias imobiliárias ou de projeto, estivessem a ser devidamente registadas ou atualizadas nos seus balanços. Quando essa situação é forçada pelas regras do BCE, os bancos tiveram que retificar isso. E aí o problema, que era passou a ter uma outra dimensão. Só que é importante também dizer porque é que isto também não pôde acontecer nos últimos 5 anos. É porque se isso tivesse acontecido, então o país que já estava na situação que estava, que obrigou a que nós tivéssemos que pedir um empréstimo de 78 mil milhões, teríamos que ter subido isto a uma situação de tal forma incomportável que a nossa dívida, os nossos juros e aquilo que é a dimensão do que era pedido aos portugueses, o país... Mas, António, antes, quando nós pedimos ajuda financeira, discutiu-se durante muito tempo, naquelas semanas que a seguir ao pedido, quando se oficializou que Portugal ia pedir, de qual é que seria a dimensão do resgate. E muitas das contas que se faziam, era, em vez de apontar para os 78 mil milhões, se dizia que seriam 100, 110, 120, precisamente porque já havia suspeitas de que esse montante não era significativo. E também não se percebe porque é que a linha que estava reservada para a banca não foi utilizada. Posso responder a essa só? Posso responder a essa em termos porque essa é a minha área. Não, mas essa é a minha área de conhecimento. É que o que se fez foi um modelo que se chama de capital contingencial COCOS. E o COCO tinha uma taxa entre 9% a 11%, Exatamente. Que entrava diretamente ao déficit. Ou seja, o Tesouro resolveu ter uma contabilidade de ganhar dinheiro no imediato. Exato. Porque se fôssemos pegar esses 10 mil milhões com 25%, implicava 40 mil milhões. E 40 milhões tinha resolvido o fundo. Só que não implicava... Mas tinha destruído o país.
Desculpa. É tão simples quanto isso. António, o que é que tens sido do país? Por amor de Deus, vamos ser somos claros. Aqui a visão não pode ser só sobre o sistema financeiro. Então explica como é que sai o país. Eu vou dizer, pela simples razão, que se tivéssemos ido por esse caminho de ter níveis de empréstimo e níveis de juros que tínhamos que pagar a um nível superior àquilo que já pagámos, que era 8 mil milhões, o Orçamento do Estado, que já estava... devagarinho, desculpa, não te percebi nada. O Orçamento do Estado já afetava, em termos de juros, 8 mil milhões por ano. Se nós tivéssemos... Não tem a ver com juros. Não, tem a ver com aquilo que eram os valores que tinham que sair do Orçamento do Estado para sufragar todo o valor de empréstimo. Se o empréstimo tivesse subido... Não tinha a ver com o Orçamento do Estado, isso? Desculpa lá, não ia... Tinha, com certeza. Se o empréstimo não tivesse sido 78 mil milhões e tivesse sido 100 mil milhões... O encargo com juros teria sido muito mais. O encargo dos juros tinha sido incomportável para o Orçamento do Estado. Não foi isso que eu disse. Eu vou repetir devagar, então. Não, os 12 mil milhões, em vez de ir empréstimos diretamente aos bancos, foi o que aconteceu com 7, que não foi com 12, foi com 7, que até nem usaram, e esse empréstimo aos bancos estava lá a dívida. O que acontecia foi que o banco, o orçamento no imediato, tinha uma receita que era o custo de capital, que eram os tais cocos. A Caixa, por exemplo, pagou 400 milhões neste intervalo de tempo. Ora, para ganhar esses tostõezinhos imediatos, o que fez foi que não se fez o tal fundo. Se tivessem feito o fundo com 25% de capitais públicos, que foi aquilo que aconteceu em Espanha um ano depois, 25% de capitais públicos, 12 mil milhões dava 48 mil milhões. E quer dizer que tinhas um fundo lá que tinha apoiado o tal recuperação do sistema financeiro. Repara o seguinte, quanto é que Portugal perde por perder a marca Banco Espírito Santo? Quanto é que Portugal perde se tivesse que pagar por ano não sei quantos mais milhões? Não pedias mais dinheiro. António, não pedias mais. Posso substituir-me à Mónica só numa pergunta? Pode, por favor. É verdade ou não que em 2011 os passivos dos bancos não retratavam com realismo todas as suas necessidades de fazer paridades? Se nos passivos dos bancos, e portanto nos balanços dos bancos, se estavam ou não estavam todas as situações de obrigação que os bancos tinham e que não estavam de valores atualizados que tiveram que ser entretanto. É verdade isto ou não? Logo, os valores de 2011 nada tinham a ver com aqueles 12 mil milhões, tinham de facto a ver com muito mais. E isso significava um encargo muito superior e tinha sido tudo uma falácia relativamente à organização do sistema financeiro. Porque o que não se quer... Não estamos a estar para o lado. Se queremos ir ao passado, vamos ver o passado todo. Vamos ver o passado que nos últimos 5 anos a realidade passou a ser outra porque foram obrigados a tornar essa realidade diferente. Vocês estão a discutir coisas diferentes. Vamos aqui pôr aqui um ponto. A questão toda é esta. O que acontece como consequência é que os bancos vivem de uma economia real. Enquanto a economia não volta a funcionar, ela está parada. E o que acontece é que muitos bancos estão com imensos ativos parados porque não sabem vender. Não sabem vender casas, não sabem vender empresas de construção, não sabem pô-las a funcionar. Se tu carregares no Google o tal Sareb, vês que eles chegam a vender 3 mil casas num dia. Porque o importante é que eles tinham subido as casas a 25... Não fazem isso agora. Porque não tem que assumir perdas muito significativas. E não sabem. E, portanto, é mais fácil passar essas perdas não é só assumir as perdas, é a cultura. A cultura do banco é uma cultura de ver um risco. E ver um ativo, o ativo está ali, o ativo foi avaliado por 50 mil euros, levar 50 mil euros. Não é essa a cultura do banco, não é pegar naquilo e vender por 10 euros. Tem que criar, e depois os bancos têm estruturas muito próprias. O banco não pode vender uma casa a uma pessoa. Olha, toma lá a casa por 10 mil. Não pode fazer isso. Ele tem que ter circuitos de funcionamento onde tem que fazer as provisões, ou seja, é muito mais pesado para o bom e para o mau. No bom, que é a estabilidade do banco. O banco não pode chegar a pessoa a negociar um preço. Não pode ser feito assim. Ora, estes instrumentos podem-no fazer. Portanto, são muito mais ágeis no que diz respeito... Porque não pode. Se o banco decidir no conjunto, por exemplo, dos imóveis que tem, que hoje fazem leilões, como fazem cada um dos bancos. E até já os entregam às imobiliárias para fazerem... Mas os bancos podem fazer isso. Ou podem até fazer imobiliários, como o Espírito Santo chegou a ter, antes da resolução, que tinha uma imobiliária específica para se verem livres dos ativos que tinham parados. Não é bem assim. A questão toda, quando isso é feito, só parte de chegar àquele momento do leilão demora pelo menos 1 ano. Porque ele tem que fazer toda a parte contábil. É o aspecto do ético. A pessoa não, quem é que está a tratar do leilão não é agora, tu toma lá a casa em Troia e tu levas por 5 mil. E depois como é que ele vai explicar que está a levar 5 mil? Pode organizar-se internamente. O que é que impede um banco de comprar uma imobiliária, por exemplo, e colocar lá dentro todos os seus ativos e colocá-los a preços competitivos para se libertar desses ativos? António, o que é que impede? António, cada negócio tem a sua especificidade. Não, mas eu estou... Exatamente. Mas é isso que eu estou a dizer. Não é assim. O banco que é capaz de comprar uma empresa por uma razão qualquer legítima... Não compra empresas os bancos. Pode investir. Não compra, não investe. O banco não investe. Não, em regra não investe. Não investe. E quem faz esse tipo de conglomerados faz através de veículos terceiros.
Portanto, não pode fazer isso sequer. Não é a sua atividade. Não pode fazer. O que ela Mas muitas também vezes parte tem... da situação dos bancos foi precisamente essa, foi ter muitas das vezes assumir participações em empresas quando não o devia ter feito. Aí está, mas então já estamos outra vez a fugir para uma quinta Exatamente. questão. Mas voltamos E a a questão esta, toda, voltamos da a questão esta. toda, Mas já a estamos a questão chegar ao toda. nosso tempo ao fim. Temos mesmo que Os concluir, por favor. sites dos bancos estão cheios de ofertas de imóveis para vender. Onde é que está não então funciona. a dificuldade de especialidade? Não funciona. Não Quantas funciona. vezes vai lá para tentar encontrar qualquer coisa que se queira comprar e não há nada? Não aí há? está. Não há porquê? Mas então vamos à primeira. É que o banco aceitou ativos que já sabia que não iam ter valor comercial a Não se posteriori. pode dizer isso. Não se pode dizer isso. Basta ver os Não sites. se pode dizer Rui, isso. tem que concluir, por favor. Muito obrigado. Não, concluo, não pode dizer isso, porque é uma questão de expectativa. É uma questão de expectativa. Falharam em muitas avaliações. E as avaliações que falharam têm maiores consequências que os prejuízos. Digamos, não se pode dizer que a pessoa faz uma previsão de que vai crescer. Qualquer um de nós pode fazer um bom e um mau investimento. Só se sabe, o investimento só se sabe no dia que vendemos. Só fazem bons investimentos, ou pelo menos garantindo bons investimentos. Mas aqui, à volta de tudo isto, há duas expressões que ficam sempre em cima da nossa imagem, que é expectativa e paradoxo. Não há nada de positivo nas soluções que se estão a tentar configurar. Só uma questão que eu quero concluir com esta Muito parte, que me rapidamente, deixa por favor. muito mais surpreendido, que é, foi dito que não havia nada, não há nenhum plano feito. E eu recordo de palavras sábias do professor Enéas Lopes, que dizia, eu fui Ministro das Finanças e do Plano. Havia sempre ter havido um plano B de previsão, porque isto há muito tempo que foi falado. E se não há hoje um bom modelo da tal sociedade de veículo, que vai ter que ser feita, certeza absoluta, é porque não foi pensada quando devia ter sido pensada. Ou o Primeiro-Ministro, quando falou dela, não tinha ainda sequer os contornos dela e não senhores, deveria ter falado. Temos mesmo que ficar por aqui. Muito obrigado a ambos pela vossa animada discussão e comentário. O Enfoque fica por aqui. Fique connosco. Obrigado. O Grande Jornal fica por aqui. Fique connosco e continue a acompanhar a nossa emissão. Muito obrigada.